Graça e paz, irmãs e irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Mulheres Evangelistas para trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus e da nossa própria vida, né? Refletir sobre coisas que acontecem na nossa vida à luz da palavra, né? E trazer hoje um testemunho na realidade de uma cura divina que eu recebi, né? Então, primeiro eu vou trazer a palavra, né, para que ninguém me julgue aqui como sendo a única crente que passou por essa situação. Porque eu acredito que muitos estão passando pela mesma situação e às vezes não têm coragem de confessar, né, e pedir ajuda. Mas então, vamos lá. Vamos para 1 Reis 19, do verso 8, né? Verso 9. Ali entrou numa caverna Elias, né? Passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que ele questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar-me minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio os sussurros de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas a fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também tirar-me a minha vida. Então o Senhor Deus lhe ordenou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Hazael, como rei da Síria. E assim Elias fez. Mas aqui, irmãos, fica muito claro, até pela própria maneira que Elias responde ao Senhor, que Elias estava numa caverna com depressão. Elias estava se sentindo solitário e deprimido. Irmãos, depressão é algo mal que não pode ser ignorado. Muita gente tem um preconceito e acha que isso não é algo que pode acometer um cristão, um crente. Mas eu venho dizer a vocês que pode estar aqui. O próprio profeta do Senhor, Elias, um profeta tremendo, ungido, profeta de milagre, ele foi acometido por depressão. E muitos irmãos estão adoecendo na igreja porque não tem coragem, tem vergonha de pedir socorro e confessar que está com depressão. E é uma doença, primeiro é espiritual, segundo ela é na alma, porque atinge os seus sentimentos, suas emoções, e terceiro ela se manifesta fisicamente, porque você deixa de produzir a endorfina, que é uma química que dá alegria, né? Então, meus irmãos, às vezes a gente precisa sempre a gente vai precisar, quem está assim, de uma libertação espiritual, de um tratamento espiritual, uma libertação de Deus espiritual, vai precisar de um tratamento da alma, com psicanálise, com terapia, e até às vezes vai precisar chegar a um ponto, dependendo do grau, de tomar remédio. Sim, Deus deu sabedoria ao homem
para ter a medicina psiquiátrica, para fazer, Deus deu sabedoria aos químicos, aos cientistas para fazerem remédios contra essa doença. Então a gente não pode se envergonhar e nem se acovardar e pedir ajuda, certo? Agora a gente tem solução, tem cura, e a cura primeiramente vem de Deus. Porque eu falo isso por mim, irmãos, eu passei 18 anos da minha vida entrando e saindo de depressão. Tempos difíceis demais, momentos, estações da minha vida que eu estava literalmente trancada, encavernada, dentro do quarto, deitada numa cama, sem força para nada, nem para levantar, nem para tomar banho eu tinha. Em alguns momentos eu melhorava, mas vivia numa tristeza contínua, uma tristeza que dentro do meu coração, que eu não sabia nem porquê, nem para quê, nem de onde vinha. E eu me questionava a Deus, Deus, como é que pode? Eu tenho um fruto da tua alegria dentro de mim e não consigo, eu não consigo acionar esse fruto da alegria, vivenciar esse fruto da alegria. A tua alegria é minha fortaleza, mas eu não consigo encontrar essa alegria que tem dentro de mim. E eu vivi tristeza por tristeza, anos e anos e anos da minha vida. Mas eu não parei de crer, ter esperança e clamar a Deus por um milagre, clamar a Deus por uma cura. Eu disse, Senhor, por mim mesmo eu não consigo sair dessa. E eu não quero desistir da vida, eu sei que o Senhor tem propósito na minha vida. O Senhor tem chamado na minha vida. Eu não vim à toa, nem vim aqui para viver uma vida de sofrimento e depressão, Senhor. E de enclausuramento, de encavernamento, Senhor. Eu não aceito isso, Senhor, porque eu comecei também, irmãos, a declarar a palavra, que a gente deve declarar a palavra. Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos curados. E eu não aceito mais viver essa condição de doença emocional, de cárcere espiritual, de opressão demoníaca, Senhor. Me ajuda, Jesus. Até que um dia, no tempo dele, eu estava, irmãos, há muito tempo orando a Deus. Orando e clamando e suplicando a Deus. Chegou o dia, o tempo do Senhor, a vontade dele, de que eu fosse para um seminário profético com um homem de Deus como ferramenta, instrumento desobstruído. Completamente desobstruído ali, um canal desobstruído. E em 5 dias me alimentando da palavra. No 5º dia, este homem orou por mim, impôs as mãos, como ordena a palavra, e porás as mãos sobre os enfermos e em meu nome eles serão curados. E libertos, inclusive também liberta, porque Jesus liberta. O nome de Jesus tem poder para isso. E ele orou, impôs as mãos e em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus derramou ali a unção de cura e libertação. Irmãos, 18 anos tomando remédio para depressão, mas no meu caso não era o remédio que ia me curar. Me ajudava. Irmãos, entrei em terapia, mas não adiantava. Ajudou, mas não curou. O que curou foi Deus. A glória do Senhor, o poder e a unção do Espírito Santo. Naquele momento, ele orou, eu caí em espírito, em graça, em glória. E eu vim para casa com uma alegria no meu coração que eu nunca tinha experimentado antes. Mesmo em momentos maravilhosos, experiências que eu tive com Deus, mas não tinha experimentado antes. Cheguei em casa, dormi, no outro dia eu acordei com uma alegria de Deus permanente no meu coração. Ou seja, eu consegui acessar o fruto da alegria, porque Deus assim permitiu. Libertou o meu coração, tirou as cadeias, quebrou as cadeias, quebrou os cadeados do meu coração. Aleluia! Entendeu? Então, ali naquele momento, houve a libertação e a cura do Senhor veio sobre minha vida. E eu consegui acessar o fruto da alegria. E a partir dali, desde então, nunca mais eu acordei com aquela tristeza profunda que eu não sabia de onde vinha, nem para que vinha, nem por que motivo eu tinha.
Nunca mais, irmãos. E eu passei recentemente por uma prova que minha mãe foi internada, teve um infarto, teve um derrame pleural, passou 28 dias internada no hospital. Nem mesmo com toda essa situação eu acordei com aquela tristeza no meu coração. Ao contrário, eu acordei com a alegria do Senhor, com a fé fortalecida e com a certeza de que Ele ia fazer o melhor que fosse para a vida dela. E que eu estaria amparada e não abandonada e nem sozinha, tampouco sozinha. E Deus se manifestou de várias formas, em milagre com a minha mãe, curando minha mãe também. E também manifestou através do amor de irmãos, de amigos, irmãos em Cristo da minha igreja que eu congrego. Amém? Então, irmãos, é isso. Não tenham medo de pedir socorro. Irmãos, vocês que não têm depressão, que nunca tiveram, nunca experimentaram, glória a Deus por isso, mas não tenham preconceitos com as pessoas que sofrem desse mal. Antes de julgar, ora por essas pessoas, porque você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, de cura e libertação por essa pessoa, porque Deus derrama a unção sobre a vida de quem Ele quer, pela graça e pela misericórdia daquele que Ele quer favorecer. Então você pode ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. Então não julgue, ore, porque você pode ter testemunho de uma pessoa que recebeu a sua oração e foi curada. E você que está nesse momento aí, com depressão, clame a Deus, ore a Deus, não desista, creia que Ele pode lhe curar e procure uma cura espiritual. Agora, para isso, a gente precisa às vezes se posicionar também, nos afastar de certas coisas, liberar perdão, nos perdoar. Porque muitas vezes os cadeados, as cadeias, são falta de liberação de perdão para nós mesmos, para outros. Às vezes você está ainda vivendo alguma obra morta da carne. Se afaste dela, entendeu? Se posicione diante do Pai, se aquebrante, se humilhe. Fique de joelho diante dos pés do Senhor e clame a Ele com toda a fé e creia que Ele pode lhe curar. E assim Ele lhe curar, porque assim Ele fez com Elias, assim Ele fez comigo e assim Ele faz com muitos. Todos aqueles que buscam o Senhor são curados, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que vocês recebam um shalom de Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Senhor dos exércitos, Jeová Rafá, Deus que cura. Amém.